A vida de quem torce contra o Brasil não está nada fácil. Tanto que está se tornando rotineiro e comum a mídia militante querer menosprezar os ganhos do governo federal, principalmente aqueles ganhos econômicos que impactam diretamente a vida de cada um dos mais de 200 milhões de brasileiros. Por exemplo, a CNN Brasil, uma das suas apresentadoras, coloca um infelizmente antes de dar uma notícia positiva para os brasileiros. A Folha de São Paulo, um dos seus colunistas, cria uma palavra despiorando, ao invés de falar que a economia no Brasil está melhorando, porque nós temos números positivos e eu vou apresentar cada um desses números para vocês no vídeo de hoje. Vamos começar por um que nem muita gente acha relevante, mas que é muito importante, que não impacta só classe média alta. É o teto da Bolsa de Valores, que vem atingindo tetos históricos nas últimas semanas, já superou a casa dos 130 mil pontos. É sinal de que as empresas estão crescendo no nosso país. E com empresas crescendo, nós temos geração de empregos. E não é só a Bolsa de Valores que eu vou falar aqui. O PIB do Brasil, a projeção de crescimento do PIB para o ano de 2021 já supera a casa dos 5 pontos percentuais. Por que isso é tão importante? Porque mostra que o nosso país está numa caminhada, numa retomada econômica importantíssima. Se você fizer uma comparação com os grandes países do mundo, que eu falo econômicos, Espanha, Portugal, França, toda a União Europeia, Estados Unidos, dá para ver que o Brasil está com um patamar melhor que eles, no quesito retomada econômica. Só no primeiro trimestre de 2021, nosso PIB cresceu cerca de 2%. E a projeção da XP e de outras instituições financeiras é que o número o crescimento de 2021, hoje ele está projetado em 5,1%, 5,2%, mas esse número pode chegar aos 6,2%, nos colocando como um dos países que mais rapidamente se recuperou depois de todas as políticas equivocadas de lockdown e fechamento, coordenadas e lideradas por gestores municipais e estaduais, como bem decidiu a Suprema Corte no dia 15 de abril. Eu tenho outros dois números importantíssimos para trazer para vocês. O primeiro é a balança comercial no nosso país. No mês de maio, o superávit superou a casa dos 9 bilhões de reais. Isso, se você pegar todo o período de maio ao longo da história, é um recorde histórico. Só na primeira semana de junho, a nossa balança comercial apresentou um superávit de mais de 2 bilhões de reais. Também é mais um recorde alcançado pelo governo do presidente Bolsonaro, com coordenação do Ministério da Economia e toda a competência do ministro Paulo Guedes. E agora um número que parece que impacta diretamente mais as pessoas, mas todos esses anteriores que eu falei, direto ou indiretamente, impacta a vida dos mais de 200 milhões de brasileiros. E qual número é esse que eu me refiro? É o desemprego. O desemprego que em 2020 deu uma inflacionada considerável, mais uma vez por conta de medidas equivocadas, de restrições totais, de lockdown, esquecendo que economia e saúde caminham lado a lado, porque uma é dependente da outra. O desemprego também mata, a fome também mata. Mas o governo Bolsonaro está conseguindo retomar o crescimento econômico do nosso país e retomar a criação de empregos. Só no ano de 2021, o nosso saldo já é positivo em mais de 1 milhão de empregos criados. E a expectativa é que esse número só aumente até o final do ano. Nós temos que recuperar o nosso país. Depois de medidas equivocadas, medidas absurdas, medidas ditatoriais, tomadas por gestores municipais e estaduais, que esqueceram que o emprego também é importante, que o emprego é aquilo que leva o pão de todo dia para o filho, para a família, para todos os parentes, e que as pessoas também precisam viver, as pessoas também precisam se alimentar. Então, o governo Bolsonaro, toda a equipe ministerial, mas principalmente o Ministério da Economia, claro que isso também tem uma integração com outros ministérios, estão trabalhando para tentar recuperar o nosso país economicamente. Agora, o que me deixa com mais raiva, o que me deixa mais nervoso, é a mídia não conseguir reconhecer isso, ou pelo menos noticiar o fato. Eles têm que colocar termos que diminuam, que menosprezem o trabalho do governo federal. É tão difícil assim falar que a economia do nosso país está se reerguendo, está melhorando, que se comparado a outras grandes economias do mundo, União Europeia, isso eu sei que a União Europeia não é um país, tá? É um bloco econômico, mas se comparado a grandes economias do mundo, Estados Unidos, todos os países da União Europeia,
alguns outros países aqui da América do Sul que infelizmente enfrentam uma grave crise, caso dos nossos vizinhos, hermanos argentinos, que o governo de esquerda acabou com o país. Mas se você fizer esse comparativo, você vai ver que o Brasil ele tem tudo para voar em 2021, como voou em 2019. Em 2020, por impedimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, que deu autonomia quase que total a estados e municípios, o governo federal ficou limitado em suas ações. Agora, o que tem que acontecer daqui para frente? Eu espero que os gestores estaduais e municipais não proponham novos lockdowns, não proponham novos fechamentos, porque não tem o porquê. Primeiro, porque as medidas não foram eficazes. Se você vê alguns estudos que tem aí, as pessoas gostam muito de falar, vamos ver estudo, vamos ver ciência. Eu olho para os estudos, tem um estudo da Universidade de Stanford, que foi feito em 10 países, com uma magnitude parecida com a do Brasil, e ficou provado que medidas menos restritivas têm o mesmo efeito, tem o mesmo peso do que lockdown e medidas super restritivas. Então espero que não aconteça de novo, porque primeiro, a justificativa que eles utilizavam é que não tinha vacina. A vacina está aí, mais de 100 milhões de doses distribuídas a estados e municípios, mais de 50 milhões de pessoas já receberam a primeira dose, e o plano de vacinação do governo Bolsonaro, do governo federal e do nosso país pretende vacinar todos os adultos, ou seja, maiores de 18 anos, até o final de 2021, que assim o desejarem. Porque aqui ninguém é obrigado a tomar vacina, toma quem bem entender, e o governo federal está garantindo que isso aconteça, com antecipação de doses, com rápida distribuição de doses. Agora também cabe a prefeitos e governadores em agilizar o processo de distribuição dentro das suas regiões, dentro de seus estados, dentro de seus municípios. Nós temos vacinas perdendo validade, ou porque teve erro em seringa. Caso de Juiz de Fora, governado por uma petista, Margarida, perdeu cerca de 30 mil doses da Coronavac, porque deu problema com uma seringa. Então o governo entrega, os prefeitos não conseguem executar o mínimo que é distribuir essa vacina e ainda querem colocar a culpa no governo federal, no governo central. Mas estou fugindo muito do tema aqui. O foco é, o nosso país está sim retomando. E não é só por causa desses números, porque as reformas estão tramitando na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional, no Senado Federal, junto com a Câmara dos Deputados. Nós temos a criação hoje da Comissão Especial da Reforma Administrativa, que já elegeu o presidente e relator. Nós temos a reforma tributária com um relatório já pronto, que inclusive deve ser dividido em partes para agilizar a tramitação e para não ficar travando tanto em emenda e em destaque. Nós temos as privatizações avançando no Congresso Nacional, a MP de privatização da Eletrobras já está no Senado Federal. Então o nosso país, sim, está dando certo. Agora depende também da colaboração de cada um dos brasileiros. Porque o governo e os ministérios, eu tenho certeza, esses estão trabalhando e trabalhando muito para a retomada econômica do nosso país, porque o nosso país vai ser referência no mundo, inclusive ele já é, porque o ministro Paulo Guedes, ano passado, foi convidado para liderar um grupo de retomada econômica mundial. Vamos torcer, o nosso país sim está dando certo, e eu tenho certeza que nós vamos ser gigantes, mais uma vez, como estávamos nos tornando em 2019. Eu tenho certeza que esses 2 próximos anos e nos próximos 4 anos de governo Bolsonaro, até 2026, nós vamos sim ser uma potência mundial, mesmo que aos poucos, dando passo a passo, não querendo dar um passo a mais do que a gente pode. Passo a passo a gente vai chegar lá com coordenação, com seriedade e com transparência acima de tudo. Vamos aprovar as reformas, vamos continuar confiante no nosso país, porque os números estão aí para provar. O nosso país está se recuperando, e muito por competência do governo federal e não por competência de governos estaduais e municipais que tinham como grande objetivo quebrar esse país. Eles quase conseguiram, mas o governo federal não permitiu. Aqueles incompetentes vão pagar muito caro pelo que fizeram e o governo federal não vai deixar esse país quebrar. Tamo junto, vamos para cima, e o Brasil sim está dando certo, e eu tenho certeza que nós vamos ser gigantes. Um abraço.